Olá, senhoras e senhores, vamos para o terceiro vídeo da sequência de vídeos de leitura comentada do meu livro Introdução à Filosofia Clínica, lançada pela editora Vozes, que se encontra aí disponível nas melhores livrarias do país. E pela internet vocês também conseguem comprar, por exemplo, no site da própria editora Vozes, que é livrariavozes.com.br, e no da Amazon também, por exemplo, amazon.com.br. Vocês colocarem meu nome ou colocarem o título do livro, vocês vão encontrar, né? Uma coisa também para destacar é que no site vocês encontram não só a versão física, como também a versão digital, né, disponível para Kindle ou para aparelhos aí, análogos a esse. Né? Muito bem, vamos continuar. A gente está falando agora nos últimos vídeos sobre os tópicos da estrutura de pensamento. Nós já falamos sobre o primeiro, que é como o mundo parece, e no segundo, que é o que acha de si mesmo. E hoje nós vamos dar início ao terceiro tópico da estrutura de pensamento, que é o sensorial e o abstrato. E como a gente já tem feito aqui, eu acho que algumas pessoas estão gostando, então vamos dar continuação. Antes de começar a ler, eu quero destacar o seguinte. O tópico sensorial e abstrato, ele nos ajuda a perceber como é que se dá no partilhante essa relação entre os dados dos sentidos, ou seja, o tato, olfato, paladar, audição e visão, e os dados da abstração, as abstrações. Essas abstrações tanto podem ser imagens abstratas, quanto conceitos, quanto ideias, quanto pensamentos, por aí vai, né? Então, uma coisa que é importante se destacar é que algumas pessoas tendem a ser mais sensoriais, outras mais abstratas. Algumas pessoas são mais sensoriais em determinados ambientes e mais abstratas em outros. Algumas pessoas oscilam com muita tranquilidade ou transitam com muita tranquilidade entre o sensorial e o abstrato e conseguem tirar bom proveito disso. Ser mais voltado para um desses aspectos ou predominantemente em um deles, ou conseguir transitar bem em ambos, não significa no primeiro momento nada, né? Significa que a gente está identificando como é que é a estrutura de pensamento de uma determinada pessoa. Se isso vai ser bom, se vai ser ruim, se precisa ser modificado, se tem algo a ser trabalhado, tudo isso vai depender de cada pessoa em específico. Há quem vai viver muito mais no abstrato, isso vai ser ótimo para ela, e há quem viva muito no abstrato, isso vai ser ruim. Só que às vezes, quem está no abstrato não precisa necessariamente ir para o sensorial para ficar bem. Às vezes ela está no abstrato e é ruim porque às vezes os pensamentos que ela constrói são prejudiciais. Então, se eu ajudo a pessoa a modificar seu próprio modo de pensar, ela permanecendo na abstração, ela consegue ficar bem. E o mesmo vale para o abstrato, para o sensorial. Então a gente tem que levar isso em conta. Não tem como dizer previamente que ter um tópico determinante ou um subtópico ali do tópico como determinante é necessariamente bom ou ruim. Não tem como a gente afirmar isso. Né? Para cada caso vai ser um caso e a singularidade é que vai editar isso. A questão é que a filosofia clínica ela é bastante descritiva no primeiro momento, e aí sim, após compreender bem a pessoa que atende, aí ela vai poder, o filósofo clínico vai poder ajudar essa pessoa. As páginas do texto de hoje vão transitar ali entre a página 64 e a 66. Eu vou começar a ler e a gente vai esclarecendo alguns pontos. O título é Entre o Sensorial e o Abstrato. Primeiro parágrafo. O terceiro tópico da estrutura de pensamento é fruto de uma constatação de que há pessoas predominantemente voltadas aos sentidos, enquanto outras vivem mais pelos pensamentos, ideias e imaginações. Trata-se do tópico chamado sensorial e abstrato, que é pensado a partir da leitura de autores como René Descartes, John Locke e David Hume. Um ponto aqui a se destacar, e que é importantíssimo levar em conta, é que quando eu digo aqui que há pessoas predominantemente voltadas para cada um dessas partições desse terceiro tópico, não significa que haverão pessoas só de um lado ou só de outro.
né, só mais sensoriais, só mais abstratas. Muito pelo contrário, a gente pode encontrar, como eu disse, mais voltadas para o sensorial, outras mais voltadas para o abstrato, alguns mais voltados para o sensorial em determinados ambientes e mais abstrato em outros, e por aí vai. Vamos pensar, por exemplo, vamos pensar, não sei, um exemplo aqui, um pai de família. Um sujeito, ele trabalha dando aula de filosofia. Então, enquanto ele está na escola ou na universidade, ele está ali lidando com questões abstratas, com conceitualizações filosóficas, com ideias universais, com os pensamentos dos filósofos. E ali ele está muito mais voltado para o abstrato, em muitos casos. Aí esse sujeito chega em casa e encontra os filhos. Aí os filhos pequenos, ele dá um abraço nos filhos. Né? Tem aqueles pais que às vezes deitam e as filhas fazem do pai quase que um quadro para pintura, né? E começa a pintar o pai com hidrocor, com tinta, com guache, com tudo mais. Então ele está ali mais no sensorial, vivendo com os filhos. O que significa isso? Que ele é mais sensorial ou mais abstrato? Em um dos dois, a gente vai ver que predominou em determinados ambientes a abstração, em outro mais o sensorial. Mas às vezes há quem vá ser também abstrato em casa e abstrato no trabalho, há quem vai ser muito sensorial no trabalho e muito sensorial em casa, e por aí vai. Então pensem numa gama infindável de possibilidades e que cada pessoa vai ser de um jeito. Pensem sempre na questão da singularidade. E os autores aqui que nos ajudam a pensar nisso, ou pelo menos que o Lúcio leu e que o ajudou a pensar esses aspectos, é o Descartes, né, que vai trabalhar com todo um caminho para o conhecimento. Né? O Descartes é considerado ali o inaugurador da filosofia moderna, e ele traz algumas questões ali do sensorial e do abstrato. John Locke também, David Hume são da escola inglesa de filosofia, e David Hume, por exemplo, é quem cunha uns termos que na filosofia clínica são utilizados depois, como por exemplo ideias complexas, que depois, quando a gente chegar lá, a gente vai trabalhar com isso. Enfim, vamos continuar. O primeiro deles, que é um dos três autores que eu mencionei, René Descartes, é considerado racionalista e trabalhou, por exemplo, em um método que colocava em dúvida todas as certezas advindas dos sentidos, chegando à única certeza indubitável, que consistia em ver-se como um eu pensante, e se pensa, logo existe, que é o cogito ergo sum. Né? Somente com base nessa certeza que se poderia construir o conhecimento. Então nós temos um primeiro autor que nos ajuda a pensar nessas ideias, que é o Descartes, que vai dar ênfase à abstração. Porque ao ver-se como um eu pensante, ele está voltado para si e está voltado para suas ideias. E as suas ideias é o ponto de partida para um passo seguro na construção de conhecimentos. Essa seria a ênfase muito rasteira que eu estou fazendo do Descartes. Né? Descartes é muito mais complexo, embora a gente tenha na história da filosofia alguns autores que são fáceis de ler, e as pessoas acreditam que eles são fáceis de serem compreendidos também, e o que é um grande engano. Né? Tem alguns autores que escrevem muito bem, que são muito fáceis, mas a compreensão deles vai muito além daquilo que aparece no primeiro momento. Descartes é um caso desses. Continuando. John Locke, por sua vez, retoma uma tese aristotélica segundo a qual nosso conhecimento está diretamente ligado aos sentidos. Portanto, somos uma tábua rasa, na qual são impressas as informações pelos dados sensoriais, a partir dos quais as abstrações constroem o conhecimento. Então, se Descartes ele parte da abstração do eu pensante como um ponto de partida para um conhecimento seguro das coisas, John Locke vai mostrar a inevitabilidade de eu passar pelos sentidos para construir esse conhecimento. Esse conhecimento para o John Locke também passa pela abstração, mas ele parte do sensorial. Então, não dá para eu dizer que os dados sensoriais são enganosos, como diria o Descartes, e dizer assim, não, então eu devo deixar isso de lado e meu ponto de partida seguro é o eu pensante. Para o John Locke não seria bem assim, não haveria esse diálogo do sensorial com as abstrações realizadas.
Por fim, David Hume radicaliza as proposições de Locke e questiona até mesmo as noções de causa e efeito oriundas dos sentidos. Por isso, seu empirismo foi considerado cético. Então, Hume dá um outro passo diferente, que ele vai dizer assim, bom, eu tenho um processo de abstração daquilo que eu obtenho pelos sentidos, só que às vezes eu tenho por costume a consideração de que, pelo fato de eu ter visto repetidas vezes uma coisa aparentemente causando outra, eu posso chegar à conclusão de que isso sempre vai acontecer. E o Hume vai falar, opa, não é bem assim, né? Então esse é um ponto interessante que o Hume nos traz. A questão não é encontrar quem é certo, quem está certo ou errado. Não na filosofia clínica. Na filosofia, claro, a gente está discutindo ideias, a gente está ali tentando buscar uma convicção. E o curioso da filosofia em si é que a gente pode tanto ler os autores e tentar perceber com qual a gente concorda talvez um pouco mais, ou fazer sínteses desses autores e absorver noções para nós. Então, o ponto de base para pensar ou para validar ou não a ideia desses autores vai ser a reflexão do leitor que tá ali dialogando com esses autores e não necessariamente os autores em si, né? Isso é bem bacana. Basicamente, esse é um ponto importantíssimo da ação que a gente chama filosofar, que não é realizado na filosofia clínica, né? A filosofia clínica ela tem um monte de elementos do filosofar, sobretudo o espanto e admiração com o novo, mas a investigação do filósofo clínico vai se dar voltada para a complexidade de cada pessoa, de cada indivíduo, e ali buscando compreender aquela singularidade como um todo, ou aquela singularidade estruturalmente. Então esse é um passo importantíssimo a ser levado em conta. Continuando, mas perceber que esses três filósofos, muito resumidamente apresentados, isso é importantíssimo levar em conta. Eu não estou aqui entrando em detalhes e aprofundando esses autores. Primeiro, porque o livro ele não tem essa proposta. A proposta é apresentar a filosofia clínica a partir dela mesma. Então, até os meus juízos de valor sobre alguns aspectos da filosofia clínica acabam ficando de lado para que o método possa ser apresentado, possa se colocar para aparecer. Segundo, é que tanto, por exemplo, para o Lúcio Pachter, quanto, por exemplo, para o Hélio Strasburger, é fundamental que a pessoa que queira depois atender como filósofo clínico tenha vindo de uma graduação em filosofia. Infelizmente, a gente tem muitos centros de formação dando um curso básico de filosofia para que as pessoas possam atender como filósofos clínicos. E daí encontramos uma série de percepções muito limitadas sobre a filosofia clínica, sobre a noção que ela traz. Então, assim, a gente já tem cursos de formação em filosofia muito ruim no Brasil. Temos uns muito bons e outros péssimos, outros que são puramente venda de diploma. Mas, ainda assim, esses cursos ainda parecem, sob certo aspecto, melhores que algumas formações que às vezes a gente encontra e que busca dali uma apresentação da filosofia de modo extremamente rasteiro, que não ajuda em nada aquela pessoa que está aprendendo a de fato filosofar ou fazer uma atividade reflexiva densa e com profundidade e com rigor, e aí depois a pessoa vai trabalhar com a filosofia clínica e quando ela for apresentar aspectos da filosofia clínica, às vezes a gente tem noções muito limitadas e muito complicadas. Então, por isso, eu estou tanto com o Lúcio quanto com o Hélio na consideração de que é importante, principalmente para quem for falar de filosofia clínica, ou dar aulas, ou participar de uma formação, ter passado pela graduação em filosofia. Por outro lado, essas pessoas que às vezes fazem esse curso muito básico, muito fundamental na filosofia, ainda assim têm uma chance, principalmente aquelas que têm uma inclinação para isso, tem uma chance muito grande de se tornarem bons filósofos clínicos, atender, dominar o método. Então, assim, é possível isso também. Porém, essas pessoas ficarão muito limitadas na hora de dialogar sobre o método, sobre as discussões filosóficas que aparecem, sobre
críticos que aparecem em relação à filosofia clínica e que não sabem depois se defender. Então, às vezes a formação ela é importantíssima para esses diálogos, para esses aprofundamentos. Continuando, e eu vou reler aqui o ponto. Né? A questão não é encontrar quem está certo ou errado entre Descartes, Locke e Hume, como eu disse ali, mas perceber que esses três filósofos, muito resumidamente apresentados, e tantos outros apresentaram aspectos do ser humano. Então aqui, voltando ainda àquele ponto da formação, por que eu não trago aqui então os autores em detalhes? Primeiro, porque não haveria espaço para isso. Segundo, porque a finalidade nossa é apresentar a filosofia clínica, como eu disse. Então assim, subentende-se que quem conhece a filosofia vai entender o que eu estou falando, e quem não conhece não vai ter prejuízo, porque eu não estou tentando fazer com que a pessoa entenda um filósofo com um parágrafo. Eu quero que a pessoa entenda a filosofia clínica em si. O filósofo, ele depois a pessoa pode entender estudando o filósofo. E aqui esse ponto que eu trago também, né, que eles trouxeram, esses filósofos, quando vêm para a filosofia clínica, eles apresentam aspectos do ser humano, ou, uma palavra que para mim também é muito cara, possibilidades. O Aristóteles, ele tinha nas suas reflexões, ele falava muito da diferença entre potência e ato. Né? E a potência é aquilo que nós podemos chegar a ser. E o ato é aquilo que nós somos e que em outro momento seremos também, ou poderemos ser. Por exemplo, uma semente, ela é uma árvore em potência, né? E ela é uma semente em ato. Mas depois que ela passou de semente a árvore, agora ela é uma árvore em ato, né? E não é mais em potência. Mas aí agora ela é uma árvore frutífera em potência. Então, enquanto ela não deu frutos, ela ainda é potencialmente frutífera. E ela pode ou não dar frutos, às vezes ela pode morrer até antes de dar frutos. Então, ela é uma árvore, mas ela ainda não é frutífera em ato, ela é em potência. Mas aí depois que ela fica em ato com as frutas, então aí sim ela realizou sua potencialidade atualizando-se. Então assim, uma criança é um adulto em ato, só que ela é uma criança é um adulto em potência. Em ato ela é uma criança. Então assim, o feto é uma criança em potência. Né? Uma criança é um adulto em potência. Então o que a gente não é e pode ser é o que a gente carrega como potência em nós. E o que nós somos é o que nós somos em ato. Trazendo isso para a nossa reflexão da filosofia clínica, a metodologia da filosofia clínica ela é uma abrangência para as potencialidades presentes no ser humano. Então a gente tem uma possibilidade imensa, por isso não tem certo, não tem errado, não tem justo nem injusto, porque para cada pessoa vai ser de um jeito. E essa abertura ao ato, ao modo de ser de cada pessoa, é contemplado na filosofia clínica como uma abertura a possibilidades, como por exemplo no caso aqui do sensorial do abstrato e de todos os outros tópicos, categorias e submodos. Então isso é importantíssimo levar em conta. Né? Continuando, provavelmente tudo o que defenderam era assim para cada um deles. Então, para cada filósofo, essa ideia provavelmente vinha das entranhas deles. Eles acreditavam nisso profundamente. Por quê? Muito provavelmente era assim como eles se viam, como eles agiam, como eles entendiam o mundo e a si mesmos. Foram construídos em suas experiências de vida. O erro, se é que podemos falar em certo ou errado, foi pensarem que para todos funcionaria do mesmo modo. Então, o que acontece na filosofia é que algumas noções tendem a buscar uma certa universalidade, ou seja, uma aplicação para todos, e nem sempre é assim. Mas ainda tem uma reflexão muito interessante do filósofo Julián Marías, um filósofo espanhol do século XX, em que ele vai dizer que todo filósofo ele acerta na medida em que ele diz na sua filosofia aquilo que ele conseguiu enxergar ou alcançar. E ele erra quando ele tenta falar mais daquilo que deu conta. Ou seja, eu posso pensar muitas potencialidades humanas em ato e dizer isso na minha filosofia.
Só que, quando eu digo que para todos é assim, eu estou tentando generalizar uma coisa que não é possível generalizar, porque eu não consigo alcançar todas as nuances das singularidades. Então talvez aí esteja o erro dos filósofos, à luz do que nos apresenta o Julián Marías. Mas continuando, em maior ou menor intensidade, algumas pessoas são cartesianas, lockeanas e hilmianas. Ou seja, cada um de nós pode ter uma crença maior na abstração, outro pensar no sensorial e no abstrato em conjunto, ou pensar no sensorial e no abstrato, mas desconfiar do, senso do que eu vejo sensorialmente, e por aí vai. Mas há muitos outros que não apresentarão nenhum traço racionalista, que é do Descartes, empirista, que é do Locke, e ceticista, que é do Hume. É por isso que, para a filosofia clínica, não há um pressuposto aplicado a todos. Os 30 tópicos da estrutura de pensamento são possibilidades que, combinadas, podem gerar uma infinidade de variáveis. E mesmo assim, a leitura da estrutura de pensamento será de caráter aproximativo. No entanto, ao seguir parâmetros como o dado padrão, dado atualizado e dado literal, na continuidade da clínica e baseada em sua historicidade, o filósofo possui dados que permitem prever, sob muitos aspectos, as propensões, as buscas possíveis, as hipóteses de seu partilhante. E dito isso, como compreender quando uma pessoa é sensorial e quando é abstrata? Eu só vou destacar nesse parágrafo aqui três pontos aqui, que são os critérios que a gente utiliza para compreender a pessoa. E eu trago aqui o dado padrão. O que é o dado padrão? É aquele dado que vem com frequência, que aparece a cada sessão, que aparece a cada discurso. É aquilo que se repete. Então esse é o que a gente vai chamar de dado padrão. Então, por exemplo, uma pessoa mais abstrata, ela vai tender a trazer como dado padrão informações voltadas para a abstração. Uma pessoa mais sensorial também vai trazer mais dados voltados, por exemplo, para o sensorial. Isso vale para todos os outros tópicos, submodos e categorias. O dado atualizado, ele é o que anda se modificando a cada sessão ou mesmo durante uma mesma sessão. A gente precisa ver o que mudou, de que modo mudou e o que aconteceu para que tivesse havido essa mudança. E o dado literal, que na filosofia clínica vai nos mostrar que a gente não interpreta, a gente recebe literalmente os termos e o sentido de cada termo apresentado no consultório é dado pela pessoa que a gente atende. Então não vai ser o dicionário nem de filosofia, nem o dicionário da língua portuguesa que vai nos esclarecer o uso dos termos utilizados por aquela pessoa. O que vai nos esclarecer o sentido desses termos vai ser a própria pessoa no andar da sua discussão. Então entra aqui muito aquela ideia dos jogos de linguagem do Wittgenstein, que é bem interessante levar em conta. Continuando, um exemplo de relato de alguém mais sensorial. E aqui eu vou trazer um exemplo de como é que poderia aparecer a fala e vou enfatizar os termos que nos remetem à possibilidade de que aquilo seja uma referência ao sensorial. É tão bom chegar em casa, tirar os sapatos, deixando os pés sem o aperto e sentir o chão gelado. Abrir a geladeira, pegar um suco da fruta bem doce e sentir aquele sabor. Depois ir tomar um banho de meia hora, deixando aquela água quente escorrer pelo corpo. É uma sensação maravilhosa. Então veja, eu vou aqui reler esse trecho e vou destacar aqui por que aquelas palavras foram tão enfáticas aqui, no meu caso, para falar das sensações. E eu vou me referir aos sentidos que isso toca. É tão bom chegar em casa, tirar os sapatos, deixando os pés sem um aperto. Sentir o aperto é um dado do tato. E sentir, de novo, uma ideia do sensorial, o chão gelado. Gelado e quente também é um dado do tato. Abrir a geladeira e pegar um suco da fruta bem doce. Doce ao paladar. E sentir aquele sabor, também o paladar. Depois de tomar um banho de meia hora, deixando aquela água quente, sentir a água quente na pele é tato. Escorrer pelo corpo. É uma sensação maravilhosa.
Agora, um exemplo da fala de uma pessoa com um tópico abstrato. Aí aqui, ó, eu gosto de filosofia. Bom, eu gosto de alguma coisa, de uma ideia, né, de uma área do saber humano. Refletir. Refletir é uma ideia que pode estar me remetendo ali, né, às abstrações. Sobre o mundo e as pessoas. Pensar nas conclusões de grandes pensadores, como Platão e Aristóteles, é fantástico. Então veja, eu estou ali, pensar, refletir, a ideia desses autores. Estou sempre ali no âmbito do pensamento, das ideias. Eu deito na rede com meus livros e viajo nas ideias também. Continuo ali com as ideias. Vou longe, longe no sentido de ideia, né? Debatendo com os autores sobre o ser, a virtude, a razão, Deus. São assuntos fascinantes. Então veja, aqui não há nenhum dado dos sentidos propriamente. Há uma referência contínua às ideias, aos temas, aos autores, mas sempre no âmbito ali da abstração. Os relatos nem sempre virão tão diretos como os apresentados acima. Isso é interessante porque às vezes nos cursos de formação eu começo trazendo essas afirmações muito óbvias para que a pessoa vá acostumando o ouvido a essa percepção. Aí o pessoal acha assim, mas as pessoas não falam exatamente assim. Bom, em alguns casos há quem fale, há muitos que não. Mas a ideia é a pessoa se acostumar com o direcionamento daquelas ideias para saber, com o direcionamento não, com a identificação daqueles termos que estão aparecendo, para que a partir daí ela possa ir se acostumando a fazer essa identificação de modo mais correto possível. Muitas vezes temos termos que nos fazem pensar nos sentidos são, na verdade, criados e vividos de formas puramente abstratas e vice-versa. E esse é um ponto importantíssimo. A gente escolhe o dado literal, ou seja, eu falo assim, eu gosto de sentir na pele, né, o vento no rosto. E às vezes a pessoa fala isso, mas ela não sente vento nenhum, porque às vezes se ela andar de moto, ela usa o capacete e fecha, se ela anda no carro, ela tá com os vidros fechados, porque ela não quer sentir o vento. Isso às vezes é só uma forma, uma linguagem, mas que no fim das contas, para algumas pessoas pode se referir somente à sensação de estar andando rápido, seja com carro, seja com a moto. Então, não necessariamente o termo que vem literal mantém o sentido no que no primeiro momento seria literal também. Por isso que a tradução, o sentido dado por aquela palavra, vai ser dado pela pessoa que nós atendemos. Então, é com o tempo, com a escuta, que a gente vai identificar o sentido daquilo que veio até nós e a partir daí a gente vai construir a compreensão daquela pessoa. O caminho para essa constatação é a aplicação dos exames categoriais, a compreensão da estrutura de pensamento a partir da historicidade. Então, assim, quer entender bem o partilhante? Exames categoriais e estrutura de pensamento e submodos. Quer ajudar o partilhante? Segundo o método da filosofia clínica, exames categoriais e estrutura de pensamento e submodos. O caminho é esse, né? Não tem atalhos. Né? O grande atalho da filosofia clínica é ouvido atento, uma postura de aprendiz diante do partilhante e saber que quem vai ensinar tudo o que ele precisa saber sobre o partilhante é o próprio partilhante. É isso, não deixem de comentar, não deixem de trazer o comentário de vocês, a apreciação, as ideias que vocês tiveram. Podem deixar um resumo aí também se quiserem. E não deixem de curtir, isso me ajuda muito. E quem não segue o canal, quiser continuar acompanhando o conteúdo, siga o canal, marque ali com o sininho para vocês receberem notificações sobre cada vídeo novo que for postado aqui no canal, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.